Olá, turma de beneficiamento. Vamos dar sequência aqui à nossa matéria de controle estatístico de processos. O assunto do dia vai ser separatrizes e medidas de dispersão. A gente vai começar definindo o que é uma separatriz. Então, separatrizes vão dividir o conjunto de dados em partes iguais, em tamanhos iguais, tá? Então, uma separatriz geral que divide o conjunto em n partes iguais, a gente não vai ter esse n definido ainda, é o que a gente chama de quantil. Essa equação, ela vai dar para a gente a posição do conjunto de dados, tá? Não o valor do dado. Vamos deixar tudo mais prático para a gente, falando de exemplos. Então, o primeiro exemplo a gente já conhece. É uma medida de quantificação central aí, que a gente já estudou, que é a mediana. A mediana divide o conjunto de dados em dois subconjuntos com quantidades iguais. O segundo exemplo que eu trago para vocês é o que a gente mais vai usar e a gente vai focar nele, que é a definição de quartil. Então, o quartil divide o conjunto de dados em 4 subconjuntos iguais. Então, a gente vai ter 3 números que vão definir esses quartis. Tá? A gente, supondo que tem um conjunto de dados iguais, o que divide ele ao meio, conhecido como a mediana, também vai passar a ser chamado por nós de Q2, que é o quartil 2. A metade entre o termo inicial e a mediana é o que a gente chama de Q1, é o quartil 1. E o meio do caminho entre a mediana e o último termo aqui é o que a gente chama de Q3 ou quartil 3. Então vocês observem que, apesar da gente querer 4 subconjuntos diferentes, a gente vai precisar apenas de 3 números ou 3 quartis para definir essa subdivisão. Outra observação interessante, que até o quartil 1, ou seja, daqui até aqui, a gente tem 25% dos dados. Se a gente considerar do primeiro termo até o quartil 2, a gente passa a ter 50% dos dados. Se considerarmos até o quartil 3, a gente passa a ter 75% dos dados. E se considerar do primeiro termo até o último termo, o que fica óbvio para a gente é que a gente passa a ter 100% dos dados, ou seja, todos os dados incluídos. Tá? Então vamos fazer um exercício para ficar mais claro para a gente. Suponha que numa sala de aula a gente tenha tido as seguintes notas aí em uma prova. Qual que é o primeiro passo para a gente trabalhar com quartis e fazer essa separação de quartis? A gente tem que trabalhar com a ideia lá de mediana. Qual que era o primeiro passo que a gente precisava para realizar a definição da nossa mediana? Colocar os dados em ordem. Então, colocando esses dados em ordem, a gente tem que fica dessa forma aí, ó. 5,5, 6, 6,3, 7,5, 7,7, 8, 8,5. Depois de colocar os dados em ordem, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes e já tirar alguma informação. Como a quantidade de dados que eu tenho é uma quantidade ímpar, eu já consigo encontrar de cara aqui a minha mediana, né? Que é o meu segundo quartil. Eu já consigo definir qual que é o meu primeiro termo, ou seja, a minha menor nota, e eu consigo definir também o meu último termo, que é a minha maior nota. Então, vocês percebam que, excluindo a mediana, eu tenho 3 dados à esquerda dela e 3 dados à direita dela. Lembrando lá que se a gente tivesse um conjunto
com quantidades pares de dados, a nossa mediana ia ser a média entre os dois termos do meio aqui, né? Como a nossa quantidade é ímpar, a nossa mediana já é dada de cara aqui, beleza? Acontece que agora a gente vai ter uma dificuldade, um probleminha de interpretação. A gente tem duas formas que podem ser tratadas. Primeiro, a gente vai considerar a mediana. Considerar a mediana tanto no conjunto de dados à esquerda. Então, eu tinha 3 dados. Com a mediana, eu passo a ter 4 dados. E eu vou considerar a mediana também no meu conjunto de dados à direita. Então, como eu tinha 3 dados, eu passo a ter 4 dados. Tá? Como eu tenho 4 dados de um lado, 4 dados do outro, eu vou fazer a mediana de cada parte. Como eu faço a mediana de um conjunto que tem um número par de elementos? A minha mediana estaria localizada aqui no meio, e eu não tenho um elemento ali entre esses dados. O que eu preciso fazer para encontrar essa mediana? A média entre estes elementos aqui, ó. Da mesma forma, acontece para o segundo conjunto de dados. 4 dados, que é uma quantidade par, a minha mediana entre eles estaria localizada ali no meio, naquele ponto e vírgula, ou seja, não existe um dado naquele ponto. Eu vou precisar fazer a média entre os dois elementos centrais aqui, tá? Então, essa primeira média, que vai me dar a mediana da mediana, vai ser o meu primeiro quartil. Essa média aqui, da mediana do meu segundo conjunto de dados, vai me dar o meu terceiro quartil, tá? Então, vamos resolver isso daí. Então, somente realizando a média ali, entre nossos dados, a gente encontra que o valor do primeiro quartil vai ser a média entre o valor deste elemento e deste elemento, totalizando então 6,15. O valor do terceiro quartil é a média entre este elemento e este elemento, totalizando 7,85. Então a gente achou Q1, Q3 e a gente já tinha achado Q2, né? Que o Q2 equivale à minha mediana. Tá? Essa é a primeira metodologia de resolução, que é considerando a mediana. Eu vou colocar um segundo vídeo separado desse, para não ficar muito longa a explicação, com a segunda metodologia, que a gente vai desconsiderar a mediana. Tá joia?